Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1, pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo diretamente do estúdio da Rádio Trianon, através da nossa fanpage Facebook/programa Gente que Fala. Aí na frente é só o braço da Zenilda, mas tudo bem. Já ela lembra disso. Mas estamos também na AltV, www.altv.com.br, e TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite em ambas, AltV e TV Guarulhos. Você pode acessar o nosso blog, gentequefala.com.br, e conhecer nossos colunistas e colaboradores. À sua disposição, WhatsApp 974012235, e ainda um telefone à sua disposição aqui no estúdio da Rádio Trianon, 3289-3580. Conosco, primeiro as damas, advogada Miriam Tia, prazer tê-la aqui. Da mesma forma, Zacopé, muito obrigada, é sempre um prazer. Você sempre reclama. Uma mesa tão bacana aqui. Você sempre reclama que eu deixo por último para te anunciar, então hoje eu... É verdade, eu falei. Eu estou muito feliz aqui de rever o meu colega, Gilberto Natalini, um vereador muito querido. Gilberto Natalini, prazer tê-lo aqui, Natalini. Prazer é meu, Zacopé, obrigado pelo convite, cumprimentar a Miriam, os demais membros aqui da ilustre bancada, e vamos conversar. Quantos votos nesta reeleição? Quarta? Quinta? 28.006 votos, muito sofridos, mas quinto mandato. Quinto mandato, vai para o quinto mandato. Quinto mandato. Isso é um, como é que eu posso dizer Isso assim? É um canindé lotado. É um canindé lotado, né? E é também um abuso da natureza, porque ganhar a eleição sem dinheiro, sem corporação por trás, a Miriam sabe, foi vereadora, sabe a dificuldade que é. Então eu tenho em São Paulo 28 mil desajuizados. Não é verdade. 28.006. Não é verdade. Teu trabalho reflete a votação. É reconhecido pelos amigos, né? Mas não tem assim, aquela coisa forte. Você imagina 28 mil pessoas naquele dia com o número do Natalino, se eu vou votar no Natalino. Então, é muita gente. Se a gente começar a analisar que naquele dia, 28 mil pessoas pegaram o seu número e foram fazer esse ato de cidadania, é gratidão eterna. E a gente tem que agradecer muito, né? Porque isso é um reconhecimento. Maurício Cita, jornalista, prazer tê-lo aqui. Igualmente, obrigado. É muito bom conversar com você. Eu anunciei como jornalista, mas como você se identifica? Jornalista, psicanalista, Olha, escritor? Entre amigos, né? Estou trazendo um livro hoje, meu primeiro romance. A Casa dos Desejos. 450 páginas. Um romance de letra peso, miúda, né? hein? De letra miúda. É porque eu sou dono da editora, senão vou gastar dinheiro para publicação. Mas como psicanalista, sou mestre em psicanálise clínica, tenho me dedicado muito mais à pesquisa do que a consultório. Então estou mais para jornalista mesmo. Mas você disse que é o primeiro romance. Eu estou com 6 livros publicados. Ah, sim, porque é o autor do best-seller Como Levar um Homem à Loucura na Cama. Esse livro é de 2010, está na 8ª edição. A Miriam virou os olhos, eu não sei porquê. E o pior é que nós estamos sendo filmados, né? Não dá nem pra gente mais não externar as emoções, né? Esse foi o primeiro livro e o Casa dos Desejos é o 6º. Esse romance. Advogado... Até um de meditação no meio aí também, só para não dizer que eu só falo de sexo. Advogado Alberto Carlos Dias, prazer ter aqui, doutor. É um prazer conhecê-los, em particular o Natalini aí, já de largada, já percebi algumas afinidades que reiteram as minhas vontades com esse trabalho de viés social na área médica, o que eu procuro desenvolver na área da UCIP, né, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, prestando assistência jurídica aí à população, à sociedade civil. E particularmente eu destaco hoje que estou aqui, me sinto muito abraçado, principalmente pelo Fausto, pela Zenilda, porque sábado agora eu perdi o meu sobrinho de 30 anos de idade, meu primeiro sobrinho, e ajudei a criar, porque a minha irmã teve problemas com a droga e etc. Então, para mim é tremendo estar aqui, é uma maneira de deslocar essa tensão fúnebre para algo construtivista e aplicar isso, né, no dia a dia. Então hoje é um programa muito especial para mim, no sentido de superar, né? Superar eu não diria, talvez converter
esse legado, um menino da mais alta honradez, nossa. Então é isso, hoje é um programa muito especial. Não viria, né? E é sempre um prazer. Beleza. Gilberto Natalini, Miriam Thier, Maurício Cita e Alberto Carlos Dias. Atos são preparados contra uma eventual prisão de Luiz Inácio Lula da Silva. Mobilização cresceu nos últimos dias após a 10ª Vara Federal de Brasília acolher denúncia do Ministério Público e abrir ação penal contra Lula e o empresário Marcelo Odebrecht a respeito de possível corrupção e lavagem de dinheiro. Quando eu leio uma notícia dessa, já atos contra eventual prisão, eu vou falar para você assim, que cada vez que eu vejo um negócio desse, eu fico indignada. Primeiro, porque a justiça, o próprio símbolo dela já é com uma venda nos olhos. Então ela tem que ser equânime. Para todo mundo ela tem que ser igual. Infelizmente, nesse país, a gente conhece como advogado, quem tem mais dinheiro demora mais, recorre mais, etc, mas tem os mais iguais. Mas no caso do Lula, eu já não vou aqui nem falar de coisas arbitrárias. Mas eu acho que ele, como um cidadão comum, ex-presidente, respeitamos a história, a trajetória, mas ele tem que, se tiver culpabilidade, tem que ser preso sim, como todos os outros. Quando se dizia que nenhum empresário nesse país seria preso, nós temos lá hoje o dono da maior construtora do país, preso, e ainda querendo um acordo de delação premiada, porque ontem eu li no jornal, fiquei desencantada, porque ele quer condições. Eu faço a delação, mas eu tenho que cumprir só 2 anos e meio, eu faço a delação, mas eu quero passar o Natal na minha casa, quer dizer, como se preso nesse país tivesse qualquer regalia que não fosse aquela que o direito os permite ter. Então, quando eu vejo movimentos como esse, me indigna, porque como é que pode pessoas que sabem que se amanhã qualquer parente ou qualquer pessoa que tivesse cometido um crime, seja por corrupção, por homicídio, por tráfico de drogas, estaria atrás das grades, por que Lula não pode estar? Então, eu acho que está faltando até nesse processo um pouco de celeridade para dar credibilidade e avanço econômico ao país, porque o país está parado. Nós temos aí uma série de problemas. O Michel, sozinho, não vai conseguir resolver os problemas se nós não tivermos um grande acordo dentro da Câmara Federal, que será responsável pela votação dessas novas medidas econômicas. E o Lula faz parte deste contexto. Ver o Lula preso, ou ver o Lula respondendo definitivamente pelos atos de concussão, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, etc, etc, é o grande sonho deste país, depois que a Dilma foi empichada e afastada da presidência da República. Eu concordo com a doutora Miriam, talvez eu não tenha entendido sobre a questão da delação premiada. Eu milito amplamente a favor da delação premiada, porque é o modo pelo qual o sistema jurídico brasileiro recepcionou em 1990 para desmantelar organizações criminosas. Se demonstrou absolutamente eficaz no mundo todo e tem se mostrado também com a sua eficácia, talvez prescindindo, né, de alguns ajustes, que pode ocorrer conforme o caso concreto. Mas a figura do Instituto da Delação Premiada, eu estimulo, não só eu... Não, eu disse que ele quer fazer a delação e, evidentemente, que ele se beneficia no que se refere à pena. Eu tive a chance de acompanhar esse mas ele quer colocar regras não só pela diminuição da pena, mas ele quer privilégios... O Ministério Público, eu tive essa oportunidade exatamente na Suíça de acompanhar um trabalho desse, e realmente é uma negociação deliberada. Aí resta saber se a tutela alcançada é melhor socialmente ou não. É uma questão mesmo de economicidade processual. A gente oferece as condições, o sujeito pode até gozar de liberdade, desde que haja um desmantelamento concreto e amplo. Então, é uma questão de transação mesmo que ocorre, visando, evidentemente, o interesse social. Às vezes, do agente ministerial, no caso, o procurador da República, milita por essa defesa, pró-societate. Outra questão também que falam bastante é do tal da legitimidade da denúncia. Que falaram em conjecturas, ausência de provas. Não há necessidade de provas para se constituir uma inicial acusatória. Basta ter indícios mesmo.
Porque na primeira fase da persecução processual, está na lei isso, no CPP, no Código de Processo Penal, milita em favor da sociedade, o pró-societate. Por ocasião do sentenciamento, aí sim é necessário. Mas a persecução processual também tem um caráter inquisitivo e investigativo, tal como o inquérito policial. O Maurício é jornalista, o Então, Natalini é político. Qual dos? Você quer, como político, prefere depois? Tanto faz. Posso falar já? Pode falar. Né? Eu queria falar o seguinte, eu acho que tem que prender muito mais gente até antes do que Lula. A gente vê o seguinte, prenderam os 3 tesoureiros do PT, mas só os 3. E os presidentes do partido enquanto eles eram tesoureiros? E os outros membros da diretoria? Mas tem presos que foram presidente do partido. Né? Eu acho que não. O Genuíno foi. Eu digo, agora o Palotti. Os últimos. O Zé Disseu o último é o Zé Disseu foi presidente. O último agora é o Rui Falcão. Atual é o Zé Rui Disseu foi Falcão. O Rui presidente. Falcão está um bocado de tempo aí. A gente acha que Mas não não tem pesa nada a ver nada com contra história, ele. ninguém Vamos fala deixar nada. bem claro Isso é inadmissível. que não há Mas nenhuma acusação contra ele. Eu concordo Não? com você. O que eu quero dizer é o seguinte. Os outros, comprovadamente, foram... Você prende o tesoureiro dele e ele não tem nada a ver com isso. Não tem acusação contra ele. Não existe acusação Pois com é. relação ao Como o Rui escrivão de Falcão, não polícia existe que exige acusação. uma grana e o delegado não está sabendo de nada. Isso não Não, existe. eu acho isso. E também eu acho o seguinte, a situação do Lula, realmente houve um tempo que se a prisão dele fosse assodada, causaria um problema social. Porque ele ainda tinha uma base popular. Hoje essa base popular está praticamente destruída. Já visto o que aconteceu nas eleições agora, o número de votos que o PT teve. Eu acho que está ficando mais madura a oportunidade da prisão dele, sem causar uma reação. Você vai ver que tem meia dúzia de pessoas na frente da casa do Lula hoje, realmente como escudo, né? Se aparecer a polícia aqui, a gente vai dizer que não pode levar o homem. Conversa mole, eu acho, concordo com o que a Miriam disse, ele é absolutamente igual a qualquer outro brasileiro e tem que responder por isso. E nós sabemos que isso é só a pontinha do iceberg, tem muito mais coisa atrás Mas é disso. importante a gente ressaltar também as qualidades dos órgãos da administração, pelo menos o Ministério Público e o Judiciário, na figura do Sérgio Moro. Realmente há uma seriedade, uma austeridade na condução processual que merece aplausos. O Sérgio Moro está trabalhando muito bem. É esperar de qualquer juiz. É esperar de qualquer juiz, mas eu não lembro desse precedente. Eu já milito há 20 anos, só o Fausto Martim de Sanctis, que agora está isolado como desembargador federal aqui na Paulista 1842, na Câmara de Direito Previdenciário. E a movimentação que houve era para isolá-lo mesmo. Eu acompanhei os trabalhos do Fausto, um juiz muito sério. Eu tenho até medo que promovam o Sérgio Moro para desembargador. Então, só pra tirar o você cara pode de lá. declinar 3 vezes. Fizeram isso com o Fausto, é um assunto muito sério. 3 vezes ele declinou. Não quero ser desembargador, quero ficar aqui na sexta vara. 3 vezes, mas na quarta você não pode declinar. Então, é provável que os grandes interesses, corporações, possam promover isso, porque por antiguidade, merecimento, tem os critérios, né, da magistratura, possa ocorrer. Então a gente tem que ficar vigilante sobre isso. Promove as pessoas. Natalini. Olha, eu acho que o Brasil deu ao PT uma oportunidade que nem o PTB do Getúlio Vargas teve, de comandar o país, de liderar o Brasil para os brasileiros, para o mundo. E o PT deixou escorrer no vão dos dedos essa oportunidade. Foi consagrado pelos votos, foi ungido quase como um semideus, o Lula, quando foi eleito, né? Eu acho que eu fui um dos poucos brasileiros, talvez aqui tenha mais alguns, que não vibrei com a eleição do Lula e do PT, porque eu já conhecia o Lula e o PT lá de trás. Eu conheci o Lula em 74. Eu nunca acreditei naquelas pessoas como se fossem pessoas que fossem fazer as coisas que o país precisava. Eu nunca acreditei. Isso aí, esse bem eu tive comigo. E a vida provou que eu tinha razão. Não tem esse papo de vai incendiar o Brasil, vai incendiar coisa nenhuma. Eles não têm a menor moral na praça. Como foi dito aqui pelo Maurício, as urnas mostraram o que o brasileiro pensa do PT hoje. Quer dizer, eles se estouraram eleitoralmente, politicamente,
Agora, ontem eu estava lendo uma notícia que é possível que a bancada no Senado do PT venha para 2 senadores na próxima eleição, que muitos deputados vão deixar a legenda para poder concorrer, tentar a reeleição. Então o PT, infelizmente, por uma iniquidade, por uma situação de irresponsabilidade moral e política, eles cavaram essa sepultura. E o grande coveiro da sepultura, o grande coveiro, o chefe da equipe de coveiro, chama-se Lula. Foi ele que montou, claro, lá dentro do governo dele, na sala da presidência, montou a maior quadrilha de achar que ao dinheiro público que o Brasil já conheceu. Mas porque o pessoal fala, mas tem fulano, tem Beltrano. Corrupto sempre teve, bandido sempre teve na nossa política, em todos os setores da sociedade. Agora, um crime organizado desse que teve no Brasil, Copérnico e demais debatedores, eu nunca tinha visto. Então é importante para o Brasil, até para o Brasil lavar sua alma. Eu acho que não precisa mais muita prova, já está provado eu não sou advogado, mas está provado que o Lula né, ele vai pagar. Uma associação criminosa. Vão prendê-lo, vão dar uns gritinhos aqui, uns gritinhos ali. Agora, o que mais me espanta é alguns intelectuais brasileiros, artistas de renome, gente que embalou, gente que embalou a nossa vida, a nossa juventude. Eu não vou ficar citando nome aqui. Eu não vou citar nome, mas intelectuais, escritores, gente atores, ficarem defendendo essa mixórdia, ficarem colocando... Mas, Natalina, são pessoas que ainda acreditam naquela mensagem. Eu não sei se eu acho que ou é ingenuidade ideológica, ou então participaram da bufunfa. Eu não acredito em ingenuidade. Eu com 43 anos não tenho Alguns nada. São ingênuos, né? Alguns são assim meio... Você mora em Paris, não sabe o que está acontecendo aqui. Esse aí eu acho que não é ingênuo, não. Isso aí teve coisas aí que são a Eu só queria falar para complementar, porque no que se refere ao Lula e aos seus astecas, o crime de organização criminosa, que é um novo advento do direito penal, ele é muito mais contundente com relação à formação da quadrilha. Claro. Porque quadrilha necessita de 2, 3 pessoas. Qual que é a organização criminosa, ela tem braços. Então, ela tem ramificações. A quadrilha não. O que é uma quadrilha? Nós estamos aqui em 5, vamos formar uma quadrilha para assaltar um banco. Na verdade, a organização criminosa, ela tem comando, ela tem chefia, ela tem braços, ela tem hierarquia, ela tem distribuição de tarefas. Então, eu acho que só pela organização... fundamentalmente econômica. Exatamente, é fundamento econômico. Na quadrilha, a base é o dolo, é o fazer. Eu vou roubar, eu vou tal, mas eu não tenho interesse. Se roubei, se matei. Na organização, ela tem finalidade econômica. Então, ela é formada para angariar, para desfrutar. Então é diferente. Então, o simples fato de nós termos aí desbaratado uma organização criminosa, onde ela não seria feita sem a anuência do mandatário, que no caso é o Lula, por si só ele já estaria respondendo. E o crime de organização criminosa, ele é tão agravante como o de tráfico de drogas, por exemplo. Né? Então, o que eu queria dizer assim, e no caso do PT, quando a gente fala que nada pesa sobre o Rui Falcão, eu fui vereador quando o Rui Falcão foi chefe de gabinete da Marta. Eu pessoalmente, secretário de governo, pessoalmente eu não tenho nada contra. Mas no caso do PT, também existiu organização criminosa. Porque na medida em que você tem um tesoureiro, e na medida em que esse tesoureiro não pode fazer nada sem a avalização do presidente, claro, evidentemente que ele também está... Né? Qual então, presidente? O presidente do partido. Realmente manda o que está no mandato. Depende do núcleo criminoso, que eram vários, né? Entende? Então, nós temos aí o crime de organização criminosa. É que o nome dele, é preciso deixar bem claro isso. Nós não estamos falando, o nome do Rui Falcão em nenhum momento foi citado. Falando de organização criminosa. Tudo isso que está acontecendo aí, o nome do Rui Falcão não aparece em nenhum momento. Na medida que nós temos os financistas do partido respondendo e recebendo dinheiro, evidentemente que na hora que você vai fazer prestação de contas do partido, o presidente tem que assinar. Ora, o presidente, apesar de poder ser só estatutariamente, a rubrica dele está em todos os balanços efetuados pelo PT. Portanto, responsável pelo relatório. Então, nós não estamos falando do Rui, nós estamos falando de outros presidentes do partido. Todos estão presos. Não, Edinho Araújo não está.
Natalini falou que tem muitos Ele é prefeito de Araraquara. já poderia ter sido preso. Conseguiu um foro privilegiado. Pois né? é. Agora, veja o seguinte, o Lula, na época do mensalão, aquilo que a Miriam posicionou agora também, com relação a que o tesoureiro faz o presidente avaliza, tem que assinar. Como é que prenderam o Zé Dirceu e o Lula ficou isento naquela ocasião? Quer dizer, realmente, já era para estar, desde o mensalão, que o chefe da quadrilha tinha que ter aparecido, poxa. Né? Agora, só para fazer, posso só um comentário? Foi um projeto muito bem planejado. Foi muito bem planejado. E eu até penso que se eles não tivessem se excedido na bocada ou na mamata... Ficou fácil. Porque assim, a gente conhece esse país do tempo de Dom Pedro. Dom Pedro já pagava a propina, né? Já mandava nossas coisas, nossas... O primeiro, o segundo Sim, não. Então quer dizer assim para você, é assim, eu acho que eles excederam na pedida ou na medida, Sim. né? Porque existe aquilo que é Ficou institucional. fácil. Ficou muito fácil. Então, eu conheço empreiteiros e sempre tive muito contato com essas pessoas e não tenho vergonha de dizer que tinha, enquanto vereadora, que reclamavam que um contrato teria que ser majorado em 30%, 40% do valor real por conta daquilo que tinha que ser distribuído. Hoje, no passado, agora recente, né, até o faxineiro recebia direito à propina dependendo do departamento que ele limpasse. Então a coisa ficou, ficou como uma doença, ela disseminou, criou metástase, então não tem condição. Conosco aqui hoje o jornalista Maurício Cita, o advogado Alberto Carlos Dias, a advogada Miriam Thier, o vereador Gilberto Natalini. Natalini, que ação é essa que você está propondo para a devolução de 15 milhões de reais? Dinheiro que foi desviado das verbas do Teatro Municipal. 15 milhões? Naquela 15 milhões foi o cálculo que nós fizemos. Talvez possa chegar a 20. Mas a minha ação propõe 9 pessoas, começa pelo prefeito e termina com o maestro. E entre o prefeito e o maestro está lá o secretário e outras pessoas, e nós levantamos toda a documentação, pesquisamos muito, e de fato existe, entrei com uma ação popular. O juiz pediu manifestação do Ministério Público e eu acho que essa ação vai caminhar. Eu estou pedindo para devolver para os cofres do município esse dinheiro que foi desviado de forma ilegal e criminosa por uma rede de pessoas que foi abocanhando o dinheiro aqui, ali, acolá, com nota falsa, com isso, com aquilo, contratação fantasma, e vai por aí afora. E já tem comprovação, porque tem acompanhado. Nós colocamos tudo comprovado. Quer dizer, o maestro foi afastado, mas não teve os bens bloqueados. Né? O maestro foi na Câmara 2 ou 3 vezes, não falou nada, nem ele, nem a mulher, não deram um fio, nada. Mas nós vamos, eu acho que a justiça vai... Ele mora na Suíça, não é isso? Ele é um maestro, do ponto de vista artístico, musical, muito importante, mas infelizmente tem um determinado tipo de desvio de conduta que vai ter que ser corrigido. Desafinou. Eu não quis usar essa palavra, o juiz vai dizer. Desafinou Um pouco. Olha, nosso espaço agora com a FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, Zilka Fialho. Prazer tê-la aqui, Zilka. Boa tarde, Zacopé. Boa tarde, ouvintes e debatedores do Gente que Fala. Zilka, abordando contigo multitarefa prejudicial ao cérebro. Como essa multitarefa pode afetar o cérebro? Olha, o sistema multitarefa é acionado sempre que tentamos fazer mais de uma atividade mental consciente ao mesmo tempo. Isso ocorre basicamente em 2 situações. Atividades externas concomitantes, como dirigir e falar ao celular, por exemplo. Ou quando fazemos uma coisa pensando em outra, como quando trabalhamos pensando em problemas familiares. Na vontade de otimizar o tempo, nós partilhamos a atenção e o rendimento cognitivo, baixando a qualidade da expressão mental e levando à fadiga psíquica, com maior percepção de estresse. E como o cérebro percebe isso, Zilka? O cérebro humano possui um engenhoso processo de filtro e engajamento em uma atividade. Quando está concentrado em alguma coisa, está desconcentrado para o resto. Houve um tipo peculiar de abordagem para um determinado processo mental, chamado memória de trabalho. Sempre que estamos envolvidos com determinado processo, nós temos à disposição memórias de atividade, raciocínio lógico, bom senso e capacidade de reajustes constantes diante de dificuldades não previstas. Chamamos isso de função executiva, a capacidade de levar a cabo determinada missão. No modo multitarefa, o cérebro precisa automatizar
automatizar um dos processos e se dedicar ao outro. Logo depois, automatizar o outro para se dedicar ao primeiro, numa constante alternância contextual que leva ao esgotamento, a elevado risco de falhas, quedas de performance global, levando à frustração. Mas, Ilka, qual o impacto na vida cotidiana, na saúde em geral, como o hábito de fazer várias coisas ao mesmo tempo, ao longo dos anos, pode prejudicar a pessoa? O sistema multitarefa consome muita energia física e mental. A atenção alternada tem um rendimento inferior à atenção concentrada, sustentada em uma tarefa apenas. O ganho quantitativo é complicado pela perda qualitativa, gerando uma matemática de resultado que pode ser muito desfavorável a depender da atividade em jogo. Claro que existem pessoas com talento para o multitarefa maior do que outras. Também tudo depende de qual é a atividade em questão, pois algo já é muito automatizado e com baixa variação pode até ser relativamente mantido em segundo plano sem grande esforço. Agora, de um modo geral, a imersão cotidiana no sistema multitarefa leva ao cansaço extremo, a liberação de mais cortisol e adrenalina, que são substâncias relacionadas ao estresse, com elevação do risco de ansiedade, depressão, dores musculares, tonturas, alterações intestinais, problemas de pele e até a descompensação de doenças clínicas como hipertensão arterial, diabetes, obesidade, colesterol alto, entre outras. Outro problema é o desbalanço do ciclo sono-vigília. Pessoas com sobrecarga de trabalho e funções apresentam mais dificuldade de início e manutenção do sono, despertando mais cansada, complicando ainda mais o rendimento cognitivo. O aspecto psicológico do multitarefa pode ser avassalador e levar à temida síndrome de Burnout, ou síndrome do esgotamento, relativamente comum em pessoas ditas workaholics. Minha querida Zilka, agradeço tua gentileza mais uma vez com o nosso Gente que Fala nesta parceria com a FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Uma boa tarde, Zilka. Boa tarde. Gente que Fala tem hoje aqui o vereador Gilberto Natalini, a advogada Miriam Atier, jornalista Maurício Cita, o advogado Alberto Carlos Dias. Ô Miriam, o Jaime do Jardim Bonfilholi, o dia que você esteve aqui recentemente, ele mandou essa pergunta, por algum motivo não houve tempo. Vai falar do padre Júlio Lancelotti de novo? Exatamente isso. Ô Jaime, um beijo para você. Não, eu acho louvável o trabalho do padre Júlio Lancelotti, só que eu tenho as minhas divergências políticas com o padre Júlio, não porque o que ele faça não tenha uma repercussão social, mas eu acho que o enfoque do padre Júlio Lancelotti, ele é um pouco diferente do meu enfoque. Então não precisa nem fazer pergunta para você. Você viu aquele dia quando na saída... É uma saída, belezinha, Jaime, um beijo para você. Não teve tempo de fazer a pergunta. Eu tinha certeza. Dia, viu, Jaime, tá? Mas é que às vezes as pessoas acham que nós fazemos censura aqui, não é isso. É que por algum motivo não houve tempo de... E você viu não, é que o padre Júlio Lancelotti, você viu a pergunta depois, por isso que eu nem precisei ele tem falar. Um trabalho social. Sim. É que, na verdade, ele é um beneficiário de várias verbas da prefeitura, e ele é uma pessoa que está sempre muito articulado em movimentos sociais e tal, mas eu não penso que ele tenha, pelo que ele recebe, ele não tem o trabalho que deveria fazer em termos de abrigamento do pessoal de rua. Então eu tenho muitas dúvidas. Perfeito. Vereador Natalini, Mariana da Sé, quantos cargos no governo estadual são ocupados pelo PV? O PV, no momento, não está com nenhum cargo. Ele tem um compromisso do governador de chamar o Partido Verde para ocupar a Secretaria de Cultura do Estado. O PV teve a Secretaria de Turismo, saiu, entrou o PHS, e aí o governador chamou o PV para ocupar a Secretaria de Cultura, mas não assumiu ainda. Então, no momento... Não assumiu porque não quis ou porque não foi chamado? Por questões de desencontros e tal, mas está tudo certo para assumir. Então, no momento, eu diria que tem 0 cargos. Beijo carinhoso para 0 cargos. 0 cargos. Vanessa Palazzi. Vanessa, obrigado. Ele está mandando um abraço para o Facebook, convidando a Zenildo, Fausto, todo mundo para o aniversário que ela já está marcando a comemoração, né? Cita, tem a pergunta que veio para você aqui que eu me perco. Juliana de Santo Amaro, a venda de livros em gôndolas de supermercado está ajudando a alavancar a venda de livros? Sempre teve, não teve?
Sempre ajuda, né? Um ponto de venda a mais, é oportunístico aquilo, você está ali comprando outras coisas e o ponto de venda é sempre importante. Eu acho que a facilidade de acesso ao livro ajuda no processo de leitura. Eu acho que isso é muito importante. Eu tenho muito medo do que está acontecendo hoje, o pessoal que diz que lê tudo no computador, via internet, etc. Eu acho que ninguém lê nada. E eu tenho medo que no futuro quem não lê vai ser responsável por esse país. A gente não sabe o que vai acontecer, mas eu não vou estar aqui para ver. Os livros que são oferecidos pelo computador, pelos sites, né? Para leitura no computador, você acha que não correspondem à realidade do que fala? Os e-books, você vê o seguinte, não tem nenhum autor que se consagrou através de e-book. Você faz um livro impresso e coloca à disposição do público para ser lido e criticado, etc. Ou nos e-books, o pessoal dá uma vista de olhos. Se gostou, você continua. Se não gostou, você para ali, vai procurar outro. É o que acontece normalmente com o comportamento das pessoas que estão lendo coisas na internet, né? Então, não tem uma leitura mais profunda. Além do que, existe um problema de portabilidade. Porque se você compra o livro, gasta um troco, você quer ler, obriga, né? A ler até o fim, até a última linha. O investimento tem que eu acho que tem a portabilidade também, né? O livro você leva para qualquer lugar, você lê no ônibus. E não cansa a vista. Você leva para qualquer lugar. Não cansa a vista. Mas tem um pouco de ilusão. O pessoal que fala, eu vou trabalhar só com marketing digital e vou para a praia. Primeira coisa, a hora que você abre o teu notebook na praia, você não enxerga a tela, não dá para ver, você tem uma luminosidade ali. E a gente sabe que não é em todo lugar que você pode como pegar a gente um marca celular. também, por exemplo, eu adoro marcar livro, entendeu? Eu vou lá Comprar lendo, eu vou orelha, marcando e Tem tal. sexta-feira que dá para marcar, mas eu não aprendi ainda. Ah, mas e pega a gente da minha idade, que já não entende muito esse negócio de internet, de Descobri que computador, pode, né? mas não sei como Muito mais pode. prazeroso amigo você meu cheirar, vai, você tá na cheirar época do onça. a folha do livro, é muito mais prazeroso. Eu acho. E não cansa a vista, porque a tela cansa. E tem uma pesquisa feita nos Estados Unidos do ano passado, que é muito interessante. Diz o seguinte, os livros digitais chegaram a 30% do total de livros produzidos. Então 70% é impresso, 30% é digital. Só que dá a impressão que esse é um ponto de inflexão, não passa disso. Não tem crescido. O livro digital foi crescendo, chegou a 30% e não passa de 30% há 5 anos. Então, me dá a impressão que realmente... Só livro digital? Ou não. É lançado digitalmente e físico? Não, os e-books, livros digitais. Né? Não está passando de 30%. Então, o pessoal... E outra coisa interessante, continua aumentando a produção de livro impresso. Não caiu a produção de livro impresso, continua aumentando. Isso é bom e adorei a pergunta. Tem lugar para tudo, tem lugar para todos, né? Para todos. Tem lugar para livro impresso, tem lugar para computador. Tem. A gente tem que dosar, né? Tem um pouco de receio de que as pessoas no computador leiam menos, porque o que as pesquisas mostram é que quem está lendo no computador não tem atenção plena ali. É só o celular apontar ou na tela do computador, mostrar que alguém está chamando, etc., o cara já se desvia, né? Então, a atenção, a hora que você está lendo no computador, tirando o desconforto visual, etc., ela é muito diferente da hora que você está com o livro. Um detalhe, aquilo que a Miriam falou, se alguém te chamar, você dobra a página, vai atender a pessoa, depois você volta onde você estava. Né? Doutor Alberto Carlos, o Luiz Alberto de São Bernardo pergunta a sua avaliação sobre Bolsa Empresário. Bolsa Empresário, puxa, é uma ideia fabulosa. Se eu entendi a questão. Eu lembro que isso foi comentado há uns 9 anos atrás. Temer fez referência a isso. Poxa, eu conheci o trabalho do Bill Clinton, mas não esse. Eu tive o prazer de compartilhar esse trabalho com o professor Paulo Sato, da Universidade de Berkeley. E essa coisa começou, essa concepção, na Alemanha. Eu lembro que se falava de Bolsa Família, se é a favor ou contra. Eu falei, estimular o ócio, eu sou a princípio contra. Eu sou a favor. Puxa, professor, como a favor? Mas não estimular o ócio, estimular a atividade econômica. Como isso? O vereador me contrata, ele é empregador, eu sou empregado. Encargo social meu, 111%. Meu salário, R$2.000. Quem paga é ele. Então vai dar 311 numa conta burra. 311
Ao invés de pagar o Bolsa Família aqui para o cara ficar em casa, paga para o empresário, pagar um empregado. Isenta da imunidade, isenta do encargo social, 111%, você já vai pagar 2.000. Além dos 2.000, já não é 311, 2.000, te dou 6 conto, que é o salário mínimo. Então você vai pagar R$ 1.200 e não 311 para ter um funcionário. Você estimula a atividade econômica. Aí, puxa, essa ideia é fabulosa. E quem que é o autor? Bill Clinton. Mas isso faz muito tempo, década de 90. Perfeito. Algo a acrescentar? Não. Eu só queria fazer um apelo a você. O doutor Marcos Sintra também, desculpa. Essa semana, ele ontem eu estava lendo o Estadão e fiquei muito preocupada com uma matéria do Estado com relação à aposentadoria, com a reforma da Previdência. Se vocês tiverem oportunidade de pegarem o Estadão de ontem, vocês vão ficar assustados. Duas páginas, vocês vão ficar assustados com os dados alarmantes. Então, se o Congresso Nacional verdadeiramente não tiver responsabilidade, se as pessoas que hoje estão aposentadas, os pensionistas, excepcionalmente, os pensionistas, não tiverem a capacidade de entender este momento econômico, o país vai viver um caos. Então, acho que seria bom que todos os dias do debate, Isa Copé, vai aí uma sugestão, para que a gente pudesse começar, através do Gente que Fala, a mobilizar a população, para que ela possa entender como será essa reforma da Previdência, e não da forma como as mídias sociais estão passando, porque não é verdade, né? Porque este ano, 2016, o Brasil vai ter que pagar 600 bilhões de benefícios para os ativos, inativos, pensionistas, tanto do setor privado como do setor público, do judiciário. Se você verificar lá o valor das aposentadorias do judiciário, da defensoria pública, você vai ficar alarmado. Em média, o setor privado recebe R$ 1.100 por mês. No setor público, no que se refere ao judiciário ou legislativo, a média é de 24, 28. Num país que está vivendo um caos. E 600 bilhões de pagamentos de ativos e inativos corresponde a 30% do produto interno bruto do país. Então é muito alarmante. Quer dizer, eu fico com muita pena do Michel, e aqui faço aqui uma referência, que ele é nosso patrício. Em árabe tem um ditado que diz que dá no abissir moai, sangue não vira água mesmo, onde ele tiver votar, porque o sangue libanês fala alto, mas eu quero dizer para você que é muito difícil, o Michel assumiu num momento muito difícil, e nós vamos ter que sensibilizar o Congresso Nacional. Essa mudança vai ter que ser feita. Alguém vai ter que perder para que todos possam ganhar. Controle dos gastos. Tem uma pergunta que o Marcos de Pinheiros envia, faz referência ao primeiro assunto que nós colocamos aqui, sobre a eventual prisão do Lula, e o Marcos faz a seguinte análise: não seria melhor que os adversários políticos arrumassem alguma lei que proibisse o Lula a se candidatar a qualquer cargo? Isso é inconstitucional, é impossível. Você não pode abrir exceção para proibir a pessoa, só se a pessoa tiver sem condições jurídicas. Ficha suja, né? Ficha suja, é diferente. Mas eu acho que ele vai estar. Eu também acho. Minha opinião é essa. Assim como a Dilma deveria ter estado. Se ele for candidato em 2018, eu vou te contar, ele vai tomar uma tunda nesse país, que como ele nunca antes nesse país alguém vai tomar uma tunda em voto como o Lula vai tomar. Não é possível que o nosso povo vá seguir uma situação, votar numa pessoa. Tá aí os votos, não vai ter. O povo não seguindo. O Cita, A Casa dos Desejos, esse livro que você está lançando, é um romance, você sempre com livros de autoajuda, livros técnicos, eu posso dizer que seriam livros técnicos, aqueles outros, né? Mais técnicos pelo lado da psicanálise, não é isso? Sim. Esse aqui é um romance mesmo. Mas o que você fala aqui é mais um título de romance, o anterior, o best-seller, Como Levar um Homem à Loucura na Cama. Aquele livro estritamente técnico, isso aí. O Como Levar um Homem à Loucura na Cama, na verdade, ele é um livro de qualidade de vida. Só que se eu dissesse que era de qualidade de vida, ninguém ia comprar. Né? Porque ninguém está muito preocupado com isso. Então, ele é um livro de orientação sexual que orienta a mulher como se relacionar com os homens. Porque, na verdade, a mulher, ela pensa que o homem, ela pensa que conhece o homem, assim como o homem pensa que conhece a mulher. E ninguém conhece ninguém. Né? O homem tem a sua carapaça, ele está ali, ele se conhece e ele não se revela. E a mulher da mesma maneira. Então, a gente pensa que um conhece o outro, não conhece.
Eu, como psicanalista, depois de conversar com muita gente, sei exatamente como as pessoas pensam e como agem, e sei que os homens, no geral, não conhecem as mulheres e vice-versa. Então, é um livro que orienta as mulheres com relação ao comportamento. As mulheres têm queixas tradicionais com relação aos homens. O homem elogia pouco. O homem não nota na mulher o cabelo que ela fez, a unha que ela pintou, a roupa que ela está usando, o sapato que ela está usando. Enfim, o homem é mais objetivo no relacionamento e a mulher é muito mais emoção no relacionamento. Então, o primeiro livro, ele era um livro de orientação para que a mulher tirasse mais prazer na vida dela, sabendo se relacionar com o homem. Esse era o objetivo. Então, não é a mulher ser submissa ao homem, eu vou fazer tudo, vou te levar à loucura na cama. Não. Ela saber se relacionar, para com isso ela também ter uma qualidade de vida melhor. Esse é o grande objetivo do primeiro livro. E esse romance agora, Casa dos Desejos? Aquele livro, Zangopé, ele foi feito em cima de uma pesquisa. Tá? Então, eu fiz uma pesquisa na internet, 1.600 homens responderam. Depois eu fiz uma pesquisa com mulheres, porque seria a contrapartida do livro Como Levar a Loucura na Cama, seria como levar a mulher à loucura na cama. Só que eu decidi colocar o que Freud não explicou. Então, o segundo livro, em cima das pesquisas, é aquela grande pergunta de Freud, afinal, o que querem as mulheres? Então, é uma orientação para os homens de como se relacionar com as mulheres. E essa pesquisa ainda acabou me gerando a escrever esse romance. Eu peguei todas as fantasias, tanto de relacionamento como sexuais, que foram reveladas nas duas pesquisas, e, veja, é um romance mesmo, ele tem uma estrutura, como quase todo romance tem, mas, na verdade, ele acaba levando, em função da estrutura dos personagens, o leitor a algumas reflexões. Então é um livro, é um romance puro, conta uma história de amor que é muito interessante. Eu acho que a gente está precisando muito de histórias de amor, e esse livro é um livro que tem uma história de amor. Tem tanta coisa aí no mercado hoje, tanta coisa ruim, né? Então, uma história de amor é sempre interessante. E ele acaba mexendo com algumas coisas e leva o leitor à reflexão. Mas o meu objetivo não é psicanalítico com o livro, é sim de fazer um romance, só que ele é estruturado tecnicamente. Quer dizer, eu peguei toda a estrutura da literatura e apliquei no livro. Eu tive uma orientação, tem um grande... Preciso revelar aqui, porque tem um grande coach internacional de leitura, que é o James McSeel, está na Inglaterra, e eu comprei um pacote dele, foram 52 horas via Skype fazendo orientação para escrever esse livro. Então, ele tem literatura pura e tem essa essência que eu disse que não é o objetivo do livro, mas é de levar um pouco o leitor a reflexões. Vou fazer uma brincadeira. Vamos lá. Certa vez uma amiga brincando comigo disse: você quer ver a mulher feliz? Eu falei: como é que é? Você tem que ter, são vários bichos que nós temos que ter perto. Um gato andando com você, um gato ao seu lado, um tigre na cama, um jaguar na garagem e um visão no armário. Você já está contente. Mas eu achei bárbaro, mas tinha faltou mais cartão de crédito. Faltou cartão de crédito. Mas o cartão de crédito permeia tudo isso. Miriam, você que é advogada, Roger Abdel Macio, médico condenado a 181 anos de prisão por estuprar as próprias pacientes, quer sair da cadeia. Em documentos apresentados à Justiça, a defesa diz que ele está muito doente, pedindo indulto humanitário. Isso não exclui o doutor Alberto Carlos, o vereador Natalini e o jornalista Maurício. 2 minutos eu queria falar. Eu fiquei muito triste com tudo isso, porque o Roger era meu amigo pessoal, frequentava a minha casa. Eu dei o título de cidadão paulistano para o Roger, que depois foi cassado pela Câmara Municipal. E tudo isso me chocou muito, não só porque ele era meu amigo pessoal, porque ele era meu médico e porque fazia parte da nossa comunidade. Eu não vou entrar aqui no mérito das mulheres que foram estupradas ou que foram eventualmente admoestadas por ele e tal. Eu estive, inclusive, na cadeia em Tremembé, onde ele está preso, tive a oportunidade de conversar com ele, porque nesta hora todo mundo que usufruiu das benesses que o Roger, enquanto um médico poderoso, pôde dar, todo mundo se afastou.
né? E evidentemente que existem muitas falhas neste processo, existem muitas histórias mal contadas, e nós que convivíamos sabíamos exatamente como, inclusive o advogado dele, Dr. José Luiz de Oliveira Lima, meu amigo, foi meu advogado também quando eu tive aquele problema daquela ação na Câmara Municipal. E, então eu fico muito triste. Eu acho que a questão do Roger é o seguinte: ele já pagou perante a sociedade, evidentemente que ele tem que ter a sua prisão, até domiciliar, mas perante a sociedade, perante o Conselho Regional de Medicina, perante o mundo, ele ficou um homem marcado, né? Todos os feitos dele enquanto médico, enquanto inseminações artificiais, etc., tudo aquilo que ele fez, me parece que de nada valeu por conta desses atos, dessas atitudes, desses crimes pelos quais ele está respondendo. Eu até acho que a gente poderia até ter, eu acho que ele poderia estar fora da prisão, ele está doente mesmo, é verdade, acabado, foi abandonado pela mulher, pelos filhos, por todos. Ele está sozinho naquele penitenciário, pagando pelos crimes que cometeu. Mas eu acho que poderia se... Existem tantas coisas nesse país que poderiam ser amenizadas pela história dele, pelo que ele fez pela medicina. Eu acho que ele poderia, sim, ter uma revisão de pena, ou até fazer um outro tipo de prisão, ou eventualmente até uma prisão domiciliar. Eu sei que ele está acabado. A vida acabou com ele. As atitudes dele, evidentemente, fizeram com que ele estivesse pagando por tudo isso, porque ele cometeu crimes e deve responder por isso. E fico muito triste pelas mulheres. Mas queria dizer a você, com testemunho pessoal, nenhuma mulher que entrava naquele consultório sabia, podia dizer que não sabia de que ele fazia a manipulação dos óvulos. Ele fazia. Porque quando a pessoa ia, dizia assim, que homem ou mulher, isso é proibido pela medicina. Mas todas as mulheres lá sabiam que ele fazia as manipulações. Todas. Porque a todas elas era dito. Evidentemente que uma mulher que não consegue dar à luz, ela tem os seus problemas psicológicos mais agravados. E ela se torna mais sensível, ela se torna mais vulnerável. Eu estou aqui com um psicanalista. E ela se torna uma presa talvez mais fácil, né? Para os anseios sexuais, até mercadológicos. Porque o Roger, todo mundo sabe, era um médico que cobrava, explorava e pagava-se muito. Tanto que ele não construiu o patrimônio que ele construiu porque ele fazia inseminação artificial. Não. Ele cobrava de personalidades, ele fez para a Xuxa, ele fez para o Pelé, ele fez para o Roberto Carlos, e etc, etc, etc. Muita gente. A Luciana Gimenez, e hoje as pessoas se esqueceram de que tem esses filhos por conta de um estudo. Então, eu fico muito triste, porque gozei da amizade e nunca imaginava que o Roger fosse capaz dessas atitudes das quais ele está sendo acusado. Então eu acho que por uma questão de humanidade e pelo que ele fez pela medicina, eu acho que ele mereceria sim ter uma revisão, vamos dizer, uma revisão de pena. Eu não estou a par do caso, mas transitou em julgado, ou só foi o acórdão lá no Tribunal de Justiça que majoraram? Julgado, ou condenado e está pagando. Transitou em julgado. Sim. Ele está preso. Faz tempo. Estupro, Foi toda pedofilia, toda a cadeia quase aplicando jurídica foi percorrida. Eugenia, castra esses caboclos. É um crime horrendo. É muita tristeza a gente ver um profissional dessa envergadura, né, um sábio da medicina, entrar por um caminho desse que levou ele a praticamente se destruir a vida de muita gente, inclusive nós médicos, né, ficamos extremamente. Toda vez que acontece um caso desse com um médico, porque eu tenho tanto amor pela minha profissão, tanto carinho, tanta dedicação, e muitos têm, que quando acontece um assunto desse, é como se te arrancasse um pedaço da ideologia da gente. Esse caso aqui é um caso realmente, a gente tem que buscar, inclusive na ciência mental, o que aconteceu para um homem chegar numa situação dessa. Aqui deve ter um desvio de conduta, um desvio de doença muito Eu profunda. queria nem analisar o caso dele. Eu queria dizer o seguinte, Miriam, você vai pegar as mulheres que passaram por isso, elas estão presas. Elas não vão se libertar nunca disso. Nunca mais. Sabe? Então, isso é muito sério. É um crime muito Eu acho que ele desafinou, como a história do maestro lá. Ele teve oportunidades, eu acho toda que homenagem à doutora Miriam. o fato de ter a mulher ali à mercê dele, né, isso acabou levando a sair dos padrões da ética, da profissão principalmente, né, e partir para um crime que a gente sabe como é. Então,
Eu acho que ele tem que morrer na cadeia. Eu vou dizer assim, as coisas para mim, assim, eu como mulher, eu me coloco no lugar dessas vítimas. Em tá hipótese, que eu não vi o processo. Me coloco no lugar dessas vítimas. Mas, assim, a vida já está fazendo com que ele pague. Ele já está preso há quase 6, 7 anos. Porque no país a pena máxima é 30 anos. Você só pode ficar preso no máximo 30 anos. Foi nessa 90. Né? Então, mas que ele está muito doente, ele está. A questão humanitária, eu não conheço muito desse processo de pedir revisão. Não conheço. Nataline, com relação à devolução dos 15 milhões desviados do municipal, qual é a sequência disso? Então, nós pedimos uma liminar para o juiz, mas ele não deu a liminar, ele pediu a opinião do Ministério Público. Então, o promotor vai se pronunciar se procede a nossa acusação e procede o pedido de liminar. Se o juiz achar que não deve dar liminar, o processo continua. Ele não acaba ali. Sim. Simplesmente não vai ser uma coisa... Você está pedindo a devolução. Devolução. Já está em andamento um processo contra eles. Não. O processo que tem lá é o meu. Não tem outro processo, não. Tem uma investigação na prefeitura e tem uma CPI, na Câmara, mas a CPI vai terminar, a CPI não vai fazer uma ação popular. A CPI termina, ela faz a denúncia política e deve mandar ao Ministério Público para o Ministério Público avaliar se entra com processo ou não. Não, já vai acabar agora. Sim. A CPI acaba agora. O relatório está sendo votado. Mas eu entrei com uma ação popular, porque eu estou acompanhando isso há um tempão e eu já me senti com condições de ter dados na mão provando que houve de fato um roubo de 15 milhões, um desvio bravo, né? Por que nós colocamos o prefeito? Porque o prefeito está sabendo disso há bastante tempo e a demora que ele teve. E as pessoas que participaram da organização disso são muito próximos ao prefeito. O secretário lá de comunicação é um homem debaixo das axilas do prefeito. Então, é aquilo que foi dito aqui. Será que o fulano sabe, o outro não sabia? Quer dizer, não estou dizendo que participou. Perfeito, nós estamos no finalzinho. Que livros são esses que você está Eu trouxe 2 livros de presente para você e para a produção. Um é a Comissão da Verdade, que eu presidi na Câmara, que é uma Comissão da Verdade diferente da Câmara Municipal, porque nós não ideologizamos a comissão, nós ouvimos Delfim Neto, o Paulo Egídio, enfim, ouvimos todos os atores importantes, gente do Exército, preso político. Então, estou trazendo... Relatório da Comissão Municipal da Verdade. E tem aí sobre a morte de Juscelino, tem aí sobre a compra do general Mauri Cruel, com provas concretas, objetivas. Infelizmente, a gente não conseguiu dar a divulgação devida, mas estou trazendo. E aqui a história do nosso voluntariado médico, de 41 anos, a Miriam conhece. Só não foi nossa paciente lá. Eu quero até dizer uma coisa assim, olha, eu tenho a fisioterapeuta da minha mãe, cuja mãe mora no Cangaíba. E quando foi agora na eleição, eu disse para ela, vota no Dória, né? Ela disse, no Dória eu voto. Mas eu queria dizer para a senhora que para vereadora a senhora não me peça, porque nós vamos votar no doutor Gilberto Natalino. Eu falei, não, você conhece ele? Não, ele é um médico que faz um trabalho grande no Cangaíba, lá na igreja e tal. Então eu fiquei feliz de saber que o Natalino continua atuando. Lá naquela região. O livro é Os Médicos de Cangaíba. E o subtítulo aqui, Viver é Gostar de Gente. É da Judite Patata. A Judite é a escritora, mas aí tem toda a história detalhada. Esses livros não estão à venda. Já estão esgotados. Então nós vamos fazer concorrência com o doutor. Relatório da Comissão Municipal da Verdade e Os Médicos de Cangaíba esgotado. Os 2 esgotados, Nataline, agradeço a tua gentileza de ter vindo ao nosso Gente que Fala. Obrigado. Sempre muito bom. Sempre à disposição de vocês. O programa é muito bom. Alberto Carlos Dias, doutor. Fazer minha homenagem ao meu amado sobrinho. Vou colocar a fotinho dele, depois eu mostro para a mãe dele. Aqui no... Isso. Olha que bonitinho. No Facebook. O Wesley. Está no Reino da Paz. Um grande abraço, doutor Alberto Carlos. Graças. Meu querido Maurício Cida, onde eu acho A Casa dos Desejos, teu livro? Ele está em todas as livrarias, felizmente. Que tá bom. Posto com pilha, tá aí no mercado. Parabéns. Agora é eu vou comprar esse e o anterior. Vou comprar esse e o anterior. Vou te chamar a atenção. Um abraço, Miriam. Muito obrigada, Zé Copé. Você, Fausto Zenilda, é sempre um prazer estar com você. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Esquiavon, produção cultural Ricardo Godoy, na Rádio Trianon, Beneverê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim. Na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro,
Na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Paulo Afonso e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.